Fala galera, beleza? Meu nome é Romulo, pra quem não sabe, e hoje eu queria falar com vocês, fazer minha leitura de mercado, na verdade. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, estudando o mercado, seu comportamento, e eu queria voltar a fazer isso, porque querendo ou não, isso me ajuda muito também, né? Então eu tinha o costume, sempre quando fechava o pregão, sei que ainda não fechou, ainda é 4h30 da tarde, mas para mim é um horário já muito bom para você, se você ainda não fechou o dia, encerrou o dia, já começar a pensar, porque é um momento onde diminui muito a volatilidade no mercado, a não ser que a gente tenha alguma notícia pendente a sair, alguma coisa assim do tipo, ou uma notícia inesperada, né? Mas para quem opera dólar ali, o recomendado normalmente até 4 horas da tarde, porque depois disso a liquidez diminui bastante. Então vamos lá. Primeiro de tudo, passou um carro que parecia um grilo. Primeiro de tudo, o que é que eu gosto de observar? Para quem é das antigas já sabe como é que eu gosto de operar. Eu sempre gosto de começar o dia, antes de começar a operar, olhar o gráfico diário ou semanal. Mas o semanal normalmente eu olho quando a semana está começando, no caso segunda-feira, né? Mas essa semana já começou. Mas vamos trabalhar só com o gráfico diário aqui. O que é que eu esperava para o dia de hoje? Ontem a gente teve esse candle 58, ele rompeu esse candle 56, então isso aqui era um ponto importante para que eu pudesse ficar de olho, né? Então eu marcaria esse fundo aqui, porque a gente vê que dentro dessa região houve uma acumulação aqui nessa região, ou seja, houve uma briga intensa dentro aqui. Então eu sabia o seguinte, para onde rompesse poderia iniciar um movimento, né? Mas eu não afirmo nada, isso aqui é só o que eu acho. Então essa é a minha leitura. Então ontem teve esse rompimento desse candle 56 para baixo, então eu ficaria de olho nisso, certo? Aí o que é que eu faço? Olhei o gráfico diário, eu venho para 60 minutos, certo? Aí eu vou para 120 minutos, porque aqui eu consigo ter uma noção de como é que está o mercado, se ele no 120 minutos ele está esticado ou não. E a gente vê que começou o dia aqui já meio que com um gapzinho, né, para baixo, e numa região aqui que tem uns alvos para baixo. Então eu peguei meio que já teria isso mapeado. Então eu posso olhar os 60 minutos também, e nos 60 minutos a gente vê algo bem semelhante, né, do 120. Então essas informações importantes. Então como é que eu começaria o dia? Primeira coisa, eu sabia que aqui era um fundo muito importante, essa região aqui. Então eu sempre gosto, por exemplo, se eu sei que tem um fundo importante de um gráfico, de um candle diário, por exemplo, eu sempre gosto de estar botando isso como algo relevante. Então eu sempre deixo marcado essa região de fundo, caso ela venha a ser rompida, ou então caso ela não tenha sido rompida, mas chegue em uma região próxima, porque eu sei que é uma região que pode gerar brigas, né? Pode gerar conflitos. Então se ela, digamos assim, aparece o candle aqui em cima, eu sei que tem uma probabilidade gigantesca de briga aqui, né? Então o que é que o dólar ele fez hoje? Hoje o dólar ele foi bem, até meio que direcional na parte da manhã, aqui nesse movimento, andou 35 pontos aproximadamente, de uma única vez. Porém ele meio que, eu estava observando que ele meio que formou uma espécie de triângulo, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Desconsiderando essa parte aqui, a gente botando aqui, ó, ele meio que formou uma espécie de triângulo, e agora no final da tarde ele ficou lateral. Mas a minha análise, o que foi que aconteceu aqui, ó, ele veio brigar, ele fez esse movimento aqui de baixa, depois ele veio testar o topo do dia, né, nessa região aqui, só que ele não conseguiu vencer. E a gente vê aqui que logo em seguida, quando ele chegou nessa região aqui, ele entrou uma força vendedora muito forte, esse candle 16 aqui, ó, limpando toda essa pernadazinha de alta que ele fez. Então aqui eu trabalharia com o quê? Com espelhamento dessa pernada de alta, dessa última pernada de alta para baixo. Ó, ele fez esse candle 16, rompeu esse fundo, esse candle 17 fez um pullback, e aqui ele veio buscar todos esses alvos desse espelhamento aqui até o terceiro alvo de Fibo. Consequentemente ele cravou o primeiro alvo do candle diário lá também, né? Então aqui era um ponto interessante de se observar. Tanto que ele bateu aqui, cumpriu esse terceiro alvo de Fibo e esse primeiro alvo, e aqui ele já sentiu uma pressão compradora. Então automaticamente eu já ficaria de olho do seguinte: ou ele se armaria para continuar esse movimento, para tentar buscar esses alvos mais embaixo, ou ele provavelmente poderia reverter ou acumular nessa região. Então o que é que eu vi? Logo em seguida ele formou esse candle 121. Então aqui poderia até ser considerado um pullback, e na violação da mínima aqui do candle 121, na verdade, poderia sim gerar uma entrada com stop aqui. Porém, qual é o
problema de vender aqui, na minha opinião, certo? Não significa que eu esteja certo. Que ele estava meio longe das médias. Ó, estava aproximadamente a 16 pontos da média, tanto de 20 como a de 9. Então é natural que o preço tende a buscar a média novamente para depois continuar caindo. Só que o que foi que o mercado ele fez? Ó, ele fez uma espécie de bandeirinha nessa região. Então se a gente pegar aqui o gráfico aqui, ó, a gente vê aqui, ó, tá, ele fez essa bandeirazinha aqui, ó. Então ele perdeu a bandeira, fez um pullback aqui nas médias. Inclusive aqui eu aceitaria fazer uma entrada, certo? Com o intuito de testar essa região de fundo, que é o primeiro alvo da bandeira. O primeiro alvo da bandeira é testar sua região de fundo. Só que quando ele chegou aqui, ó, já chegou, era quase 2 horas da tarde, e aqui perdeu força. E o mercado ele começou a acumular aqui dentro dessa região. Então para o dólar foi mais ou menos isso. Foi um movimento, ele teve uma volatilidade até bem interessante aqui no começo da manhã, 35 pontos para cima, 35 pontos para baixo. E depois ele fez essa outra pernada aqui, mas é aquilo, ele meio que ficou trabalhando dentro de uma região. Então meio que de certa forma o dólar acabou ficando, digamos que em range, digamos assim, um range maior, obviamente. Já partindo para o índice, a gente faz a mesma coisa. Olha o gráfico diário, o que é que eu tenho no diário? Eu tenho esse candle 57, certo? Então eu vou marcar os principais pontos, que é o seu topo e o seu fundo. Eu sei que aqui o fundo ele não conseguiu violar, então ele vai testar a região de topo, né? Se ele não conseguiu violar essa questão do fundo aqui, ou seja, ele meio que falha na continuação do movimento. Então ele veio testar o topo do 57. Outro ponto que eu poderia olhar era o topo do candle 59, que foi o topo de ontem, né? De segunda-feira. Olha, tendo essas informações em mente, eu vou para o gráfico de 120 minutos. No 120 minutos a gente vê o que? Uma pernada forte de baixa. Aqui ele começa a querer se armar, faz uma espécie de breakout aqui, né? Quando a média de 9, ele testa a média de 9, meio que faz um halt na média de 9 e ganha impulsão para continuar o movimento, rompendo essas estruturas aqui, porque quem vendeu aqui nesses pontos, o seu stop está aqui, então automaticamente ganhou uma força compradora, acionando os stops de quem está vendido aqui nessa região. Então se você, por exemplo, entendeu isso aqui e comprou, fez uma excelente compra para o dia, né? Que foi o movimento do dia realmente, 1.500 pontos aproximadamente. O grande porém desse ponto aqui era a média de 20 dos 60 minutos, né? Que é a 200 dos 5, que estava meio que contra, né? Tava aqui numa região meio flat, então ela poderia ser uma certa resistência, causar uma certa resistência. Já indo a gente para os 60 minutos, isso no gráfico de 120, né? Ó, já nos 60 minutos já estava mais bonito. Formou uma espécie de quê? De power breakout. O mercado ele fez a tendência inicial, né, de alta aqui. Depois ele foi acumulando aqui, esperou o toque na média de 20. A partir do momento onde tocou na média de 20 e na média de 9 aqui, houve um padrão chamado Power Breakout. Esse padrão, como o próprio nome diz, é tipo um poder, né? Uma parada com poder, digamos assim, porque ele bate na média, ganha intensidade, ganha muitas pessoas começam a botar contratos ali, tá acreditando nesse movimento, e ele fez esse movimento magnífico aqui, nos 60 minutos é mais nítido de ver. Mas certo, vamos pro que a gente conhece, com o que a gente trabalha nos 5 minutos. Aqui, ó, a média de 200 que eu falei, que nos 60 minutos, eu acho que eu até me confundi, falei que nos 120 minutos a média de 20 é equivalente a de 200, mas é de 60 minutos que é equivalente de 200. Ele bateu aqui, ó, como foi um movimento muito forte, ó. Ele começou o dia aqui trabalhando aqui, ele rompeu esse fundo aqui, veio testar aqui na média de 20, só que a média de 20 agora, nesse caso, a média de 200 serviu como suporte. Ele fez uma espécie de giftzinho aqui no candle 17, rompeu aqui a máxima e ele foi embora. Como alvos aqui, poderia como ele estava trabalhando aqui dentro desse range, a gente poderia projetar esse range aqui para cima. Mas eu acredito que até passou. Vamos supor que pega essa última pernada aqui, aproximadamente, ó. Foi lá mais ou menos no seu terceiro alvo de Fibo. E depois disso, ó, o mercado ele veio, fez um novo pullback aqui nessa região. Deixa eu só tirar aqui por enquanto. Ele fez um novo pullback aqui na sua média de 20, né? E continuou o movimento. Ou seja, quando ele respeita a média de 9, significa que ele está numa super trend, né? Uma super tendência. E ele foi bem direcional e no final do dia que ele meio que
foi perdendo suas forças, coisa que é natural. Então hoje o índice e o dólar tiveram movimentos expressivos. O dólar, como a gente viu, ficou mais, teve um movimento forte, mas foi um pouco mais complicado, digamos assim. Já o índice não, ele foi bem decidido, ele sabia o que ele queria e ele tomou sua tendência, né? E é isso aí, gente. Se vocês tiverem gostado desse tipo de conteúdo, pra gente analisar a minha visão de mercado, o que foi que eu vi, o que eu deixei de ver, comentem aqui. E se der certo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu pretendo dar continuidade e fazer minha análise do dia, né? Então, espero que vocês tenham tido um dia legal. Eu acredito que, assim como eu gostava muito de ver esse tipo de conteúdo no YouTube, e assim ainda eu continuo acompanhando o canal dos meus amigos, do RRP Club, do Trade Errático, do Trizone, que eles fazem sim a leitura do mercado, mostram o que fizeram e o que deixaram de fazer dentro do mercado, então eu sugiro que vocês sigam ele. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, espero que vocês tenham tido um dia excelente também dentro do mercado. Que Deus abençoe vocês, valeu, falou, fui!